Então, uma boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais uma reunião do grupo de mentoria e de autodesenvolvimento. Nós vamos fazer hoje uma reunião onde eu vou dar uma palestra para vocês, mas uma palestra em que nós vamos dialogar, vamos conversar, vamos trocar muito, né, as nossas experiências, porque o tema que eu quero trazer hoje, ele é um tema bastante importante porque ele faz parte do mundo da sabedoria, né? E o mundo da sabedoria, ele não é o mundo do pensamento dos conhecimentos. Então, nós, na realidade, temos dois mundos, né? O mundo do conhecimento, o mundo onde a gente está trabalhando, né? Dançando as valsas de acordo com a música, essa coisa assim, né? Esse é o mundo que a gente conhece bem. Mas o ser humano, ele também tem um mundo da sabedoria. E essa sabedoria não depende nem dos conhecimentos e nem dos raciocínios. E aí nós entramos numa zona que pode ser muito desconhecida para muita gente, e sempre foi desconhecida para mim também. Mas eu acabei, né, entendendo esse processo e eu quero conversar com você sobre o que a gente chama de sabedoria do acolhimento. Né? Eu gostaria de começar aqui com vocês lendo um pequeno trecho de um livro que que eu vi hoje, né? Esse livro se chama Meditações para o Dia, né? Meditações para o Dia, do Osho, né? Então, aqui ele fala o seguinte, né? E que eu achei, assim, muito pertinente. Ele fala assim, a vida é sempre nova, a mente é sempre velha. Tá? A vida nunca é velha, a mente nunca é nova. Olha que interessante, né? Então ele faz uma distinção daqui entre a vida e a mente. A mente sempre é velha, ela está chegando, mas eu já estou no agora. Mas eu só começo a entender as coisas pelo velho, pelo que eu conheço, né? Por isso, as duas nunca se encontram, né? Não podem se encontrar. A mente se move para trás e a vida se move para frente. Assim, aqueles que tentam viver através da mente estão fazendo algo tão tolo que, no dia que reconhecerem o que fizeram, não acreditarão que foram tão tolos, tão ridículos e tão absurdos. Ó, o cara realmente, né, ele fala assim algumas coisas interessantes aqui. Então ele fala assim também, continuando. A vida só pode ser conhecida por um estado de não mente. Meditação é isso, deixar a mente de lado, estar sem pensamentos, apenas ser, ficar em silêncio. Nenhuma palavra se movendo na mente, nenhum trânsito. Tudo está vazio, quieto, tranquilo. De repente, você está em contato com a vida e descobre o tremendo frescor dela, um frescor que liberta. Isto é Deus, isto é Nirvana. Viver a vida em sua plenitude, conhecer a vida em seu absoluto frescor, é ser feliz, é estar em paz. Né? Eu achei isso aqui maravilhoso, né? Muito, muito fantástico. Né? Então ele fala da vida, que é o agora, e quando a gente está no agora mesmo, a vida tem um frescor. Eu estou no momento em que não tem pensamentos. Eu estou vendo o frescor da vida, a beleza da vida. Né? Mas quando eu me movo pelos pensamentos, aí eu estou dentro do mundo condicionado, né? Do mundo dos problemas, do mundo das dificuldades. Mas no agora, no momento presente agora, tem o frescor da vida, porque não tem pensamento, eu não estou sendo movido pelos conceitos, pelos conhecimentos. Então eu sinto o frescor da vida. Né? E desse frescor surge a sabedoria. Tá? Então a sabedoria é algo assim inato ao ser humano, todos nós temos uma sabedoria imensa, mas ela vai surgir dessa forma, né? Dessa forma. Então, eu gostaria assim de trazer essas questões assim para vocês aqui,
né, falando um pouco da sabedoria do acolhimento. Tem várias sabedorias, né? Eu pretendo trabalhar as várias sabedorias, mas eu quero começar com a sabedoria do acolhimento. Depois tem a sabedoria da igualdade, depois tem a sabedoria da discriminação, né? Tem a sabedoria da transcendência. Então, são sabedorias que vêm da vida e elas não vêm de um condicionamento. Isso é algo que já está dentro de nós. Por exemplo, dentro de nós já tem o amor, já tem a compaixão, tá? E isso é inato à vida. Então, ela é algo que está se manifestando a cada instante e não é algo aprendido, é algo natural, é algo inato, né? Uma questão inata. Então, eu vou começar aqui trazendo aqui o material, né? Então, nesse material que eu vou trazer aqui para vocês, né, está aqui, aqui, né? Então, as palavras que eu li aqui no livro, eu também estou trazendo aqui no slide para vocês, tá? Então, para que vocês tenham também esse texto, porque ele realmente é muito, muito significativo, né, na condução da nossa vida. E todos nós, né, queremos conduzir a nossa vida bem, todos nós queremos ser felizes, todos nós queremos, né, o melhor para nós, o melhor para os outros, né? Mas nós precisamos também atuar com a sabedoria, né? Não só com os nossos conhecimentos. Então, a sabedoria é algo que transcende, é algo transcendental, né? Tá ok? Então, o texto está aqui. Eu vou passar aqui já para o primeiro slide do nosso trabalho, né? Então, eu também chamei isso de energia da vida. É uma palestra, energia da vida um, depois vai ter energia da vida 2, que é a sabedoria da igualdade, depois vai ter energia da vida 3, que vai ser a sabedoria da discriminação, da capacidade de conhecer, e depois a nossa capacidade de transcendência também, a sabedoria da transcendência, né? Também é algo inato em nós. É algo que não precisa ser explicado. Assim como o amor incondicional, a compaixão incondicional, elas não precisam ser explicadas, elas já estão ali. Elas precisam ser vivenciadas. Então, no aqui e agora, isso já está presente, né? Então, ó, eu vou trazer aqui um material que eu já apresentei há um tempo atrás, falando, né, da sabedoria interna inata e da lucidez, né? Então, a sabedoria interna e o fato de sermos lúcidos, de termos uma sabedoria interna, eles são indissociáveis. Então, são coisas que caminham juntos, né? Então, aqui se fala o seguinte, né? Que em tudo que você faz, né, simplesmente trabalhe no desenvolvimento do amor e da compaixão, até que se torne uma parte fundamental para você, tá? Então, é óbvio que todos nós temos um amor, né? Um amor condicionado, mas também temos um amor incondicional. Ele está dentro de nós. Daí precisamos ver qual que a gente vai usar realmente, né? Então, a sabedoria interior do ser humano é algo natural, né? É inerente, né? É inerente à nossa vida. Então, a sabedoria interior ela não é construída, ela já faz parte, né, da nossa parte que não, da nossa parte limitada, né, da nossa parte que não tem limites, da mente sem limites, né? Então, a sabedoria interior ele é um potencial que nós temos para termos ações prestadias, né? Ações prestadias, seja para mim e seja para os outros, né? Então, a questão é assim: eu também preciso me cuidar, eu também preciso usar da sabedoria para mim, mas que eu também use essa sabedoria para o benefício das outras pessoas, né? Então, essa sabedoria interior, ela não tem um auto-interesse. Eu não tenho nenhum auto-interesse. Quando uso a sabedoria, não tem auto-interesse, né? Ele é algo gratuito, né? E essa sabedoria interior, ela não é afetada por nada, né? Ela vem da fonte, né? Todos nós temos uma fonte de vida, né? Então, essa sabedoria interior vem da fonte, é algo inato.
Então, a sabedoria do acolhimento é uma questão inata, assim, tá? Porque, no fundo, nós já sabemos isso também, né? Porque ela é uma expressão do amor incondicional, né? Então, o que eu quero trabalhar aqui com vocês é essa sabedoria do acolhimento, tá? Então, essa sabedoria do acolhimento é algo que vem da nossa fonte. Não é algo construído, não vem da minha identidade que eu construí. Não, ela está muito além disso, né? E isso vai trazer para nós algumas coisas muito, muito interessantes e muito importantes, né? De a gente trabalhar a sabedoria do acolhimento. Eu trouxe algumas fotografias ou imagens aqui, onde a gente pode ver o acolhimento, né? Pelo menos no instante dessa fotografia aqui, você vê que tem um acolhimento, tem uma alegria, né? A mãe acolhendo o filho, o pai acolhendo a filha, o casal, né? Existe aqui essa imagem do acolhimento, né? Eu vou trazer mais algumas aqui. Por exemplo, essa aqui também, né? Aqui tem um acolhimento, né? O cachorro, né? Ele abriu um espaço para o gato, né? Teve um acolhimento ali, né? E os dois não brigaram, não, né? Teve um acolhimento, tá? E isso acontece no reino dos animais também, acolhimento. Acolhimento acontece na natureza também, né? E nós também já acolhemos pessoas também, e já fomos acolhidos também, né? Então, aqui tem um outro exemplo de acolhimento, né? Por exemplo, a concha, né? A concha, no fundo, ela acolhe, né, o animal que está ali, a lesminha que está lá, né? Então, ela abre o espaço para a lesma, né? A lesma está lá, então tem um espaço ali em aberto que a lesma usa, né, para sua defesa e tal, mas elas são simbióticas, né? Então tem um espaço ali que é ocupado pela lesma, né? Então é um acolhimento, né? É um tipo de acolhimento. Aqui, por exemplo, a chuva batendo na água, né? De um lago, de um rio, né? Quer queira, quer não, né? Você vai ver o acolhimento na natureza também, né? O lago não fica bravo porque está chovendo, né? Não fica chateado porque o que está chovendo é frio, é molhado, seja lá o que for, né? Ela, o rio acolhe a chuva incondicionalmente, tem um acolhimento incondicional ali, né? Então você vai poder ver várias coisas na natureza que são expressões de acolhimento, tá? E que a gente não vê normalmente, né? Então, a natureza se manifesta também assim, né? Como sendo uma capacidade de acolher, né? Aqui os passarinhos, né? Eu acho que a mamãe passarinho aqui, ela acolhe os filhos, sabe? Então, ela tem um amor maternal aqui, né? E ela alimenta os filhos, né? Eles abrem o bico e ela acolhe os filhos, ela alimenta, né? Eu que estou no sítio aqui, tenho vários ninhos aqui ao redor da casa, tem ninho de sabiá, tem ninho de não sei do quê, e a gente vê esse movimento, né, dos ovos eclodindo, dos animaizinhos, e existe um acolhimento, né, nos pássaros também. Aqui também, por exemplo, um rio, né? Se você olhar aqui, você vai ver que o rio ele foi acolhido pela terra. A terra acolheu o rio, está correndo ali, né? Os barcos também foram acolhidos pelo rio, né? Você pode ver assim, que tem vários aspectos de acolhimento, né, que você pode ver aqui nessa fotografia, né? Nessa imagem. Aqui, por exemplo, bem aqui em cima, você vai ver plantações, né? Então, a terra acolhe o grão também, né? E o grão vai nascer da terra. Tá? Os vizinhos aqui também, né? Nesse lugarejo aqui, eles também se acolhem, né? De uma forma ou outra, né? Mas existe um acolhimento, né? Entre os vizinhos, entre as pessoas, né? Os ninhos que tem dos passarinhos por aí também são espécies de acolhimento, né? As árvores acolhem, né? Aqui, por exemplo, as flores de um pessegueiro, que eu acho que é pessegueiro, não sei, mas você pode ver que o galho, ele acolhe as flores. Isso é maravilhoso, tem um acolhimento, elas se manifestam assim, né? Então, esse é uma espécie de acolhimento incondicional, aquilo surge ali, né?
Então eu posso olhar por esses olhos, né? Por esses olhos do acolhimento, né? Aqui também você pode ver a parte do cavalo, né? Acolhendo o cachorro, dando um beijo no cachorro, né? Então o acolhimento está aqui também. Existe o acolhimento, tá? Tá ok? Tá? Dá acolhimento. Já vai, Fátima. Já vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fátima. Fala, pode falar. Desculpe eu não estar ligada aí, viu, gente? É o seguinte, professor, me permita uma pergunta. Claro. A sensação que eu tenho quando você está colocando isso, e é profundo, essa questão do acolhimento, fica como se algo recebe, ou alguém recebe, né? A terra recebe o rio, etc. Mas será que nesse acolhimento, quem recebe também não está sendo acolhido pelo outro, porque não são é, Simbióticos. separados, Não, são inseparáveis, né? não Dão, é? ta- dão também. Não é? É, Porque eu pensei aí, por exemplo, o pássaro está recebendo alimento, acolhendo. Porém, quando o alimento, vamos dizer, né, a larva que for entra, ela também está acolhendo aquele espaço do pássaro. perfeitamente. Perfeitamente. Faz sentido? Faz sentido, faz sentido. E é muito bom que seja assim, né? Por exemplo, Beleza. quando a gente consegue acolher uma pessoa, né, e ela também nos acolhe, isso é uma comunhão perfeita, assim. É uma comunhão perfeita, tá? Porque me Mas parece nem ser que todo acolhimento, me parece, me corrija se eu estiver equivocada, todo acolhimento legítimo, ele passa por essa, entre aspas, simbiose. Eu acolher e ser acolhido, senão não vamos dizer, verdadeiramente um acolhimento, né? é, É uma sobreposição. vamos trabalhar isso logo mais, tá? Eu já vou trazer esse assunto à tona, tá? Eu vou trazer isso à tona, tá? Mas é simbiótico às vezes, nem sempre é simbiótico, tá? Nem sempre é, tá? Então, aqui, por exemplo, também tem um acolhimento mútuo, pelo menos aqui, nesse momento, né? Tem um acolhimento mútuo entre as pessoas. Então, aqui é simbiótico, né, Fátima, tá? Então, um acolhe o outro, assim, isso é muito legal. Poderia não ser, né? Uma pessoa acolhe e outra não. Pode ser também, pode ser, Hum. tá? Não é que seja necessariamente que se alguém me acolhe que eu tenha que acolher o outro. Eu não, geralmente as pessoas muito fechadas, por exemplo, elas às vezes são acolhidas, né? Mas é, elas não acolhem. Então isso pode acontecer, pode acontecer. Ok, Então, obrigada. tá ok, valeu, né? Então, aqui dentro dessa visão do acolhimento, deixa eu só trazer isso aqui para vocês, né? Que o acolhimento é a gente ter uma capacidade de entrar no mundo do outro, tá? E eu entro no mundo do outro, né? E eu vejo, né, que a experiência que a outra pessoa tem é um espelho do mundo interno dela. Então, o jeito dela ser, o jeito dela se comportar, o jeito dela fazer as coisas, isso, isso é um espelho do mundo interno dela, né? Então, a gente precisa entender o mundo do outro, com as referências do outro, né? E não querer julgar a pessoa, não querer mudar a pessoa, não. Eu vou ter um acolhimento incondicional, do jeito que a pessoa é, de como que ela é, com os referenciais dela. Então, isso aí seria um acolhimento puro, né? E é sobre isso que eu estou falando, né? A questão do acolhimento incondicional, né? Então, eu falaria assim, né? Que o acolhimento incondicional seria reconhecer o outro profundamente, né? Colocar-se no lugar do outro, né? Hoje em dia se fala muito da empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, né? Mas eu preciso realmente, digamos assim, para ter um acolhimento mesmo, eu preciso ter aceitação, né, dos referenciais do outro e não me prender aos meus referenciais. Então, as pessoas têm seus referenciais, têm lá, e eu faço esse acolhimento incondicional, do jeito que a pessoa é, como ela é. Né? Esse é o acolhimento do amor incondicional, da compaixão incondicional. Esse é o acolhimento do aqui e agora. Essa é a sabedoria. Tá ok? Fala, Eliane.
Seria acolhimento sem julgamento, né, professor? Sim, Não vem, acolhimento. porque aí você, quando você acolhe incondicionalmente, o teu julgamento não existe. Não existe. É porque é daquele jeito, aquela pessoa é daquele Sim, jeito, você acolhe aquele jeito isso, sem seu julgamento, né? Não isso. existe julgamento, é É, aceitação, é aceitação. né? Então a gente tem uma aceitação do outro como ele é. Como ele é. Agora, isso aí é uma coisa assim que a gente não está acostumado a fazer. A gente não faz. A gente não aprendeu isso, né? De ter esse acolhimento profundo, assim, né? Não tem muito, né? Tá ok? Então a minha pergunta seria assim, né? Em quais momentos você se sentiu profundamente acolhido? Em que momentos foi isso? Né? Faça um retrospecto, por exemplo, na sua vida e procure localizar, assim, de verdade mesmo, assim, né? É, em que você foi acolhido. Ninguém te julgou, ninguém te pediu nada, né? Você foi acolhido incondicionalmente. Pense um pouco sobre isso, sobre esse acolhimento. Então, essa aqui é uma reflexão, assim, que eu estou fazendo com vocês, né? Ok? Então, eu gostaria, assim, de que vocês realmente pensassem um pouco sobre isso. Em que momentos você se sentiu profundamente acolhido? Alguém poderia dizer alguma coisa sobre isso, que realmente se sentiu realmente acolhido? Né? Dar um exemplo, em que momento você foi realmente acolhido, assim? Tem alguma lembrança, alguma coisa, um exemplo, alguma coisa assim? Queria escutar vocês um pouquinho. Oi, Nilva. Oi, Fernando. Nádia. Eliel. Next. É aí, Eliel. Opa, boa noite a todos aí, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Eliel. Desculpa a minha postura aqui, eu tô na rede aqui, né? Tô Sim, de sim, férias. sim. Sim, Mestre, eu tenho analisado isso. Esse acolhimento incondicional, quando o acolhimento não é incondicional, quando ele é mediante condições, né? sim, Que, por exemplo, casamento, né? O casamento é uma troca de condições, como a gente vê na sociedade civil contemporânea, né? sim, Até é um contrato, por exemplo, né? Vamos dizer assim, aonde uma parte ela entra com algumas exigências subjetivas e às vezes até objetivas sim. e a outra parte também. Perfeito. Nesse sentido, como é que a gente poderia situar a, a, esse conceito? É a aceitação incondicional do outro, do jeito que ele é. É esse o ponto. Tenho a aceitação incondicional, o acolhimento incondicional, como a pessoa é. Então eu não luto contra a pessoa porque eu não gosto disso, não gosto daquilo. Eu gosto da pessoa como ela é. Eu entro no mundo do outro e eu compreendo a pessoa no mundo dela, nos raciocínios dela, de como que ela vê o mundo, e compreender o mundo através dos olhos do outro. Isso seria o acolhimento profundo. Agora, quando você se sentiu acolhido alguma vez? Alguma vez você foi realmente acolhido ou acolhida, né? Como é que foi isso? Eu já, viu? É, já foi? Já, já. Tá. Então, como É é uma experiência assim, é uma experiência surreal, vamos sim, dizer, aham, porque ela não, é uma experiência fora do costume daquilo que nós somos acostumados, né? sim, sim. A viver. E a gente fica perguntando assim, e aí?
quando é que vai ser a hora da cobrança, né? sim, Né? O que é que eu tenho que fazer? Então, às vezes, já aconteceu algumas situações comigo, eu viajando, né? Especialmente quando eu estava no tempo universitário, eu viajei para um lugar longe e quando cheguei lá eu fiquei completamente sem dinheiro nenhum. aham, E aí aconteceu uma série de episódios comigo, meio que bem sobrenaturais, assim, se eu fosse falar, né? sim, De aham, pessoas que me acolheram sem sim, eu pedir nada. sim, E simplesmente eu olhava, eu estava, por exemplo, estava sentado na rodoviária e chegou um rapaz assim, conversando, né? Ele todo vestido de jeans, com um boné jeans, uma roupa toda sim, de jeans e uma mochila jeans. E aí falando para mim que ele tinha ido para Roraima trabalhar com ouro e ele tinha ficado rico. E eu estava passando por esse problema que eu tava sem dinheiro nenhum, porque eu fui com um grupo de estudantes e a gente estava sim, certo de dividir tudo no cartão de um dos nossos amigos. aham, E quando chega lá, nós nos separamos, eu fiquei sozinho. E aí eu já estava ali, né, com fome e tal. Esse cara parou e começou a contar a história dele, que ele foi para Roraima, ele ficou rico, trabalhando com ouro, e estava voltando para comprar uma casa para os avós dele. E aí virou para mim e falou assim: Olha, inclusive, tome aqui esse dinheiro. aham, E aí, e aí foi uma série de coisas. Não foi só isso, daí para frente a viagem foi só pessoas chegando até mim dizendo: Tome aqui um dinheiro. Cheguei no ônibus, aí um rapaz que tinha saído de uma penitenciária, estava há 5 anos, pediu para ser meu amigo, assim, uma coisa do nada, né? E eu fiquei estranho, mas assim, eu quero dizer que naquele momento que eu estava sozinho, começou a acontecer um processo de acolhimento estranho, que eu não estava acostumado de sim, pessoas desconhecidas me começaram a fazer parte, né, daquela amizade ali, sim, e eu não tinha nada a oferecer. Então, logo também, eu não tinha nada que cobrar deles. entendi. Então, eu passei por esse processo, foi uma experiência, eu digo por isso que eu falo assim, para mim foi uma experiência sobrenatural. É, sobrenatural, mas assim, o que que você sentiu? Qual é a emoção que tu teve nesse processo todo de acolhimento? É o que eu estou lhe dizendo. É, alegria, Alegria? é, de certa Certo. forma, uma inquietude também, assim, porque eu não estava acostumado com isso. Sim, A falta de sim, costume com isso me levava sempre a ficar, às vezes, pensando: por que isso está acontecendo? O que será que vai vir uhum, depois? sim, Né? sei, Mas aí, depois de algum tempo, eu refletindo sobre a viagem inteira, eu percebi que foi um momento, eu diria assim, realmente fora do normal. sim. Tá ok. Né? Muito bom. Muito bom você dar esse exemplo assim, né? Eu, por exemplo, lembro do meu avô me embalando quando eu era criancinha, bem pequena, né? Então, o meu avô me pegou no colo como criancinha, assim, e ele foi me embalando e cantando uma canção de Niná, me levando para dormir. E eu me lembro, assim, que eu me entreguei profundamente ali naquele momento, assim, aquele, me senti extremamente acolhido pelo meu avô, assim, né? Então, eu lembro disso, né? Desse acolhimento, assim. Agora, de outros acolhimentos assim na minha vida, talvez da minha esposa atual, assim, né? Ela me aceitou do jeito que eu sou. Ela não impôs nenhuma condição, assim. Então teve uma aceitação, sabe? E, e isso aí foi uma coisa assim que foi marcante para mim, tá? Mas eu não lembro de outros momentos meus em que eu fui realmente acolhido profundamente. Eu não lembro. E talvez vocês também não lembrem, eu não sei. Minha experiência é essa, tá? A experiência porque a gente sempre está armado, né? A gente também não se entrega, né? A gente também não se entrega para o acolhimento, né? E essa é a questão. Vamos continuar mais um pouquinho aqui, né? É, você sentiu, né? Deixa eu ver aqui. Em que momentos você se sentiu profundamente acolhido, né? Você sentiu que o outro te entendeu profundamente? Né? Então, essa é a primeira pergunta assim que a gente traz, né? De como que a gente se sentiu quando a gente foi realmente acolhido. Então, por exemplo, na mentoria,
Eu sempre tenho falado assim, né, que o nosso mentorado ele precisa ser acolhido por nós, né? E esse acolhimento ele é um acolhimento incondicional, né? Então esse entendimento, essa aceitação incondicional do outro, ela seria uma postura prestadia, em que realmente existe esse acolhimento, né? Então aqui tem outra pergunta que está ligada, né? Você já foi capaz de compreender uma outra pessoa de forma profunda, sendo capaz de se colocar no lugar dela, né? Então, quais emoções você percebeu surgirem no outro a partir do seu acolhimento? Então, quando você acolheu alguém, né, já teve uma experiência de acolhimento que você acolheu alguém, né? E o que que você percebeu de como que o outro se sentiu quando ele foi acolhido, né? E a outra pergunta é, como é que você se sentiu ao acolher o outro? Tá? Então, qual é o sentimento que a gente tem quando a gente acolhe a outra pessoa? Qual é o sentimento? Qual seria? O que que vocês acham? Ô, Marcos, Oi, oi, posso falar um pouquinho? fala, É, fala. há um tempo atrás, eu trabalhava numa papelaria e tinha um rapaz que ele tinha uma aparência de que era gay. Eu não Aham, sabia. sim, E eu percebia que estava havendo uma animosidade entre ele, o chefe dele também eu não sabia. E sim, aí um dia ele resolveu conversar comigo, aham, porque dentro da crença religiosa dele isso não era legal. sim, Então ele sentou para conversar comigo, para contar a experiência que ele teve. sim, E eu simplesmente ouvi com amorosidade assim, fluida, sim, sem julgar, sem expectativa, sem aconselhar, nada. perfeito. E eu me senti muito bem porque eu não fiquei em nenhum papel. Sim, Eu simplesmente, como você falou, esses exemplos, eu acolhi, na hora que eu acolhi, eu senti a dor dele. sim, sim, E a única coisa que eu pude fazer foi transmitir a minha compaixão, a minha amorosidade sim, para ele. E perfeito. isso causou nele uma reação. Esse menino chorou de tal forma Sim, que foi um negócio assim que as lágrimas dele me consolaram também, né? sim, Porque eu me coloquei no lugar dele. Foi uma experiência assim muito, muito uhum, legal, muito legal. sim. Esse é o ponto, né, que você trouxe assim com maestria, né, Fátima? Porque quando a gente acolhe o outro dessa forma, a gente tem alegria. Mas essa é uma alegria natural, não é uma alegria, né, porque eu estou comendo uma pizza ou porque eu estou, né, conversando com alguém legal, não é isso. É uma alegria interior. Então, essa alegria interior surge de dentro de nossa sabedoria. Então, é algo inato que nós temos, né, que nós podemos viver também acolhendo os outros e nós também sendo eventualmente acolhidos e viver, digamos, nesse espaço, né, aonde existe esse amor incondicional. E não dentro dos espaços condicionados. Se você fizer isso, eu faço aquilo, senão não sei o quê, papapi, papapá, não sei o quê, né? Então, por exemplo, os nossos mentorados precisam se sentir acolhidos. Agora, a gente pode ajudá-los a trabalhar certas questões? Claro que pode. As pessoas podem melhorar algumas coisas, mas eu tenho a aceitação de como que a pessoa é, de como que ela processa as coisas. Eu não tenho, né, nenhum prurido. Eu lembro de um outro fato onde eu fui muito acolhido, foi com o meu terapeuta, né? Eu fiz terapia e o meu terapeuta, ele tinha uma... Eu tinha vergonha de falar algumas coisas para ele, né? E depois um dia eu falei, né? E ele não falou nada, não disse nada. Você não vai falar nada? Não, não vou falar nada. E ele me acolheu. Eu senti aquilo foi uma coisa de louco, assim, sabe? Né? Então, esse acolhimento do terapeuta, para mim, também foi assim, extremamente marcante. E que me ligou nele também. Né? Eu adquiri confiança no terapeuta. Né? Tá ok? Então, esse seria o ponto, assim, né? É,
Então, a minha pergunta é: como é que é a tua experiência de acolher, ser acolhido? Como é que é essa tua experiência? Como é que ela funciona? E a gente tem, talvez, pouco a falar, né? Porque é um assunto, talvez, um pouco diferente, né? Mas a gente está trazendo isso à tona porque é algo importante. Porque é esse o ponto onde nós vamos criar uma nova sociedade. Uma sociedade regida pelo amor, regida pela compreensão, pelo acolhimento, né? Isso não significa que você vai aceitar tudo que a pessoa faz. Não é esse ser bonzinho, queridinho. A gente aceita incondicionalmente, ama incondicionalmente. Mas é lógico que na vida comum a gente precisa ter limites, né? Tem limites. Eu não vou deixar a pessoa me matar ou alguma coisa assim e acolher isso, né? Não, não é esse o ponto. Tá, tá O ok? Marcos, Fala, Marcos, fala. tem uma coisa aí que eu estou me coçando aqui para eu comentar. Você falou do terapeuta, eu me lembrei. Uma Aham, das coisas assim interessantíssimas é que a gente pensa muito no acolher o outro, né? aham, Mas uma das experiências mais lindas que eu tive, que eu ainda estou tendo, é eu me acolher. sim. Porque ultimamente eu tenho percebido que a gente vive muitas coisas que não somos nós na realidade. Sim, E aí a gente acolhe aquilo e engole, goela sim, dentro, né? Mas é, quando a gente se depara com a gente mesmo, nesse processo de autoconhecimento, e a gente acolher a gente é algo assim libertador. muito. E na terapia eu pude vivenciar isso, e é interessante porque parece que são duas pessoas, mas não é, né? E na realidade é você se olhar para você mesmo e dizer, Cacilda, mas eu fiz isso o tempo inteiro, mas e por quê? E pererê que a gente faz, moral da história. Uma das experiências mais lindas que eu tenho passado ultimamente é me autoacolher, Sim. me Esse respeitar, né? é, E me amar. é. Esse é o ponto básico, né? E a gente vai falar, né? A gente vai falar sobre isso, né? Eu acho que eu vou falar aqui autoacolhimento, ó. O autoacolhimento, ele é fundamental para nós, para você não viver em conflito. Eu me acolho do jeito que eu sou, né? Das formas que eu tenho, as dificuldades que eu tenho. Tenho dificuldades, todo mundo tem dificuldades, mas eu me autoacolho. Eu me autoacolho, eu me amo, né? Eu vou me trabalhando para melhorar a minha vida? Claro que sim, mas eu tenho uma paz interna com o autoacolhimento. Então, eu não entro em conflito comigo, porque eu tenho um autoacolhimento, né? Então, essa é uma questão assim que você trouxe com maestria, viu, Fátima? Né? Essa questão do autoacolhimento. Tá? A gente precisa se autoacolher. E isso é algo muito difícil. É poucas as pessoas que têm essa experiência, né? Porque a gente muitas vezes não gosta da gente mesmo, eu me acho uma droga, me acho isso, me acho aquilo, eu sou um pecador, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, porque não sei o quê, né? Então começa, né, esse jogo de autoculpa também, de se denegrir, né, a si mesmo, a sua imagem, né? Fala, Eliane. O autoacolhimento vem de encontro com a sua autoaceitação. À Sim, medida que você tem o seu autoacolhimento, a sua autoaceitação está muito presente, porque se você não se aceita, você não se acolhe. isso. Então, você tem que se aceitar do jeito que você é para se acolher. E isso é um Aham, processo terapêutico mesmo, é um processo sim, de muito é, autoconhecimento para se autoacolher, aceitar isso, você no seu limite, na sua performance, enfim, em todos os processos da vida, né? Autoaceitação e autoacolhimento, elas andam juntas, né? é. É muito bem colocado, Eliane, muito bem colocado. Assim, a questão do autoacolhimento, ele é a gente ter amor pela gente mesmo, né? Tá? Então tá muito bem. Fala, Josenei. Sim, boa noite novamente, boa noite aí aos demais Tá? que entraram depois, né? Então, professor, vendo tudo isso aí, né, até o fato da gente acolher o próximo, né, Sim, a gente entender que também precisa ser acolhido.
né? Porque acredito que todos nós, em algum momento da vida, passou por uma fase, ou vai passar por uma fase, em que ele vai precisar ser acolhido, né? Sim, E quando ele entende que ele precisa ser acolhido, ele sai desse pressuposto que ele já não precisa de mais nada porque ele está completo e passa a ter essa empatia, né? De ter essa sim, compaixão quando o outro fala e fica bem mais fácil de acolher o próximo quando você está bem consigo mesmo, sim. porque daí você está atento, você está com os olhos realmente voltados para fora, porque internamente está em silêncio, né? Isso. Foi como o professor falou ali, que a nossa mente é velha, né? Mas a vida é nova. Então, Isso. quando a gente tem essa questão com a gente, poxa, nascer já foi um trauma, né? Me separar dos meus pais já foi um trauma. Sim, Enfim, quando você tem essa relação com a vida direto, que de fato, no decorrer ela se faz nova, mas quando você puxa pela mente, você consegue entender que você foi acolhido ao teu nascimento, o primeiro dia da escola, e aí te torna mais fácil que quando sim. a vida te faz nova, você busca essas memórias e também acaba acolhendo pelo autoacolhimento e autoconhecimento, É. né? Bom, Perfeito. a minha contribuição por enquanto é essa, professor. É. Obrigado aí pela. É muito bom, José, muito bom. Né? Por exemplo, você falou do acolhimento assim da nossa mãe, né? A nossa mãe nos acolheu, senão a gente não estaria vivo, né? A gente foi acolhido pela nossa mãe e essa mãe teve um amor incondicional por nós, né? Ela nos nutriu, ela nos ajudou, ela nos vestiu, ela nos limpou, ela nos deu de mamar e essas coisas todas. Isso digamos, um acolhimento extraordinário, né? É um acolhimento Sim, extraordinário, né? O amor de uma mãe ao seu filho, né? Eu acho isso maravilhoso, assim, né? Então, a questão, uma outra pergunta que eu gostaria de colocar seria assim, né? De nós, assim, observarmos as outras pessoas, né? De observarmos os nossos amigos, nossos familiares, ou os nossos colegas de trabalho, se elas se sentem acolhidas, né? Será que as pessoas à tua volta se sentem acolhidas ou são capazes de acolher, né? Pode ser, né? Por exemplo, o porteiro do teu prédio, por exemplo. Será que ele se sente acolhido pelas pessoas? Ou será que ele tem uma capacidade de acolher também? Ou não, né? Ou não? Ele está armado até os dentes ou não? Se ele está no mundo da mente, né? No mundo da mente velha, né? Ok. É, E aqui uma outra pergunta seria assim, né? Quais benefícios teriam caso se sentissem acolhidos e fossem capazes de acolher? Então, por exemplo, essas pessoas à nossa volta, da nossa família, as pessoas dos nossos relacionamentos, é, que benefícios elas teriam, né? Se elas fossem acolhidas e também fossem capazes de acolher? O que que aconteceria? Como é que seria isso, né? Que benefícios viriam à tona, né? Essa é uma boa pergunta, sim, né? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Essa questão aí é difícil de responder, porque nós não temos muitos parâmetros para isso, né? Ah, Como é que Ô, são as Marcos, pessoas à nossa volta? Fala. tem Pode uma falar. pergunta dentro dessa que me veio agora, como é que nós ficamos se nós temos esse entendimento da importância vital do acolhimento quando Sim. nós não somos acolhidos? Se nós não somos acolhidos, estamos ali abertos ao acolhimento. Se a Com, gente. O importante que eu vejo, querida, é não aspirar a ser acolhido. Não aspire, não queira ser acolhida, mas acolha. No momento que você acolhe, você também está sendo acolhida por você mesma. Então a certo, energia é a mesma. Então não queira ser amado, apenas ame, né? E sim, se você amar, tá ok. Eu estou amando e eu tenho amor. Eu não preciso esperar o amor dos outros para mim. Aí já é uma postura da mente velha, do certo. egoísmo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero chegar lá, eu quero a perfeição, né? Eu quero ser acolhido. Daí a gente faz um jogo de vítima, pobre de mim.
Ah, poxa, realmente, tô com problemas, eu estou precisando ser acolhido, né? Aí é um jogo que se faz, né? Então, na Seria, medida em... Pode falar. não, me deu a sensação aqui agora muito interessante com sua fala, se eu me aproximo de alguém que, em princípio, não é pessoa muito acolhedora, eu Sim, posso acolhê-lo no meu coração, quer dizer, com certeza. na minha presença, sem Sim, expectativa de que esse acolhimento ele seja até expresso de uma forma materializada, corpórea, sim, um sorriso, um perfeito. abraço. Quer dizer, esse acolhimento ele passa muito por um, eu estou falando para ver se eu confirmo, tá? Muito por um estado de presença e de emanação do próprio amor, né? Sim. E não necessariamente expressar isso para o outro, se o outro às vezes não está nem tendo possibilidade de perceber isso. Existe essa possibilidade? Claro, é exatamente isso, porque você está na presença da vida. Eu estou no agora, então está Sim, fluindo dentro de mim essa sabedoria natural. Então é natural que eu acolha todas as pessoas na minha vida. Todas as pessoas sejam acolhidas por você. Teus clientes, tua vizinha, tua faxineira, todo mundo precisa ser acolhido por você. Então, no momento que você acolhe essas pessoas de uma forma incondicional, né, elas vão se sentir bem também. Então, é uma forma delas se sentir bem e você também se sentir bem. Então, aí que surge o amor verdadeiro, a compaixão verdadeira, o amor verdadeiro. Então, é trazer à tona aquela nossa consciência à fonte. Né? Então, aqui, o que vai gerar tudo isso aqui agora é a fonte, e não é mais o interesse. Não é mais a identidade criada. Nós vamos perder a identidade. Porque quando a gente tá no mundo com uma identidade, eu sou fulano, beltrano, ciclano, não sei o quê, aí é uma identidade que quer alguma coisa. Então aí você tá no lado do sofrimento, no lado da dificuldade. Né? É como eu tenho te falado esses dias, a gente tem que atravessar o rio. Né? Então eu preciso atravessar o rio para começar a viver a partir da sabedoria e não a partir dos condicionamentos. Os condicionamentos é a roda da vida, é onde a gente tem rolo, tem problema, tem isso, tem aquilo. Nós temos que fazer a travessia. Então, essa travessia, ela é feita, por exemplo, assim, você você praticar o acolhimento incondicional. Então, você já está acessando aquilo que você realmente é. E você não está mais operando pelas suas identidades. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto básico, assim. quer dizer, na realidade, professor, me desculpe eu completar aí Claro, para o claro. senhor me ajudar, Não, não é, tem problema. o que eu estou indo para um universo mais amplo nesse acolhimento, porque a gente tem a sensação de que o acolhimento ele é muito visivelmente expresso. Por exemplo, eu acolho o mendigo, eu acolho a pessoa, eu acolho a discussão, mas o senhor falando agora, eu percebi, por exemplo, eu moro numa rua que as pessoas são meia é, complicadas, né? E quando eu passo, tem uma rua que tem até tráfico de droga e tal e tal. Quando eu passo, às vezes, um sorriso, etc., eu não converso com elas, não julgo elas. Eu Sim. simplesmente passo e Aham. o que me vem como sentimento é, puxa vida, que situação, né? E eu não me coloco naquela posição, nem de maior, nem de menor, nem de julgar, nem nada. Mas é tão interessante, porque às vezes ele sorri, às vezes eu dou um bom dia, às vezes eu dou uma boa tarde. Quer dizer, esse acolhimento, ele passa por um estado de amorosidade que às vezes vai sem palavras. Isso é Sim. legítimo? Perfeito, mas é isso que eu estou falando. É isso que eu estou trazendo. É isso que Ah, eu estou trazendo para a gente ter esse amor incondicional a todos os seres, compaixão incondicional a todos os seres, né? Então eu acolho as pessoas, eu acolho a prostituta, eu acolho o traficante dentro de mim. Então tem um acolhimento, entendeu? E aí eu posso também trazer isso, se eu tiver um relacionamento com essa pessoa, ela vai sentir que ela é acolhida, compreendida, e ela pode mudar várias coisas na vida dela. Né? Por exemplo, quando você tem uma experiência de amor, desse amor profundo, verdadeiro, isso transforma vidas. Isso transforma vidas. Quando você foi acolhida ou acolhido, aquilo fica na tua memória por muito tempo, porque você acessou também esse amor incondicional dentro de você. é Né? verdade. Sabe? Obrigada, professor. Tá ok. Josenei, por favor.
Professor, me permita também poder contribuir com a resposta aí que ela fez, né? Claro. É, dentro da nossa mente, ele existe um padrão de reconhecimento do que é amigável e do que é ser inimigo. Isso é um padrão. Tanto que se vê quando a gente anda nas ruas, muitas das vezes a gente depara com pessoas que têm aquela carranca urbana, né? Sim. Aquela cara fechada. E quando você simplesmente sorri, ou quando você simplesmente passa por ali sem se importar quem de fato está do teu lado e você sorri, ou como ela disse, ou dá um bom dia com verdade, um bom dia com energia, essa pessoa vai baixar a guarda e já vai automaticamente se sentir acolhida. E Perfeitamente. aí vocês vão ter uma relação ou não, né? Vai depender também do grau da situação, mas isso vai se quebrar, porque o acolhimento ele vai um pouco muito mais além, né, professor? Sim. Porque esse acolhimento que a gente diz não é simplesmente abraçar o outro e levar Não, para não é casa, nada disso. né? Não. Então, o acolhimento é simplesmente eu saber quem eu sou e aceitar o outro como ele é, e está tudo bem, né? Então, quando você tem quando você inspira isso, esse acolhimento emocional e existencial do outro, o outro vai perceber, porque se for falso, também ele vai perceber, É. né? Então, se não está preparado para dar isso, é melhor ficar um pouco na tua até que você desenvolva isso, para que quando isso se tornar natural, as pessoas automaticamente já vão se sentir acolhidas, sem você E, dizer nada. Até esses dias, professor, me permita compartilhar isso. claro, Esses dias eu fiz um teste, sabe? sim. É, como também estou tendo conhecimento de algumas técnicas, eu tenho feito teste nas ruas. Então, eu simplesmente entrei no tubo de ônibus, que aqui a gente chama de tubo, né, em Curitiba, Aham, e eu entrei sorrindo. Sorrindo e conversando e puxando assunto com pessoas que estavam abertas, né? sim. Então, e isso me rendeu um trajeto de uma longa conversa e descobrir uma pessoa que é lá próximo da minha cidade, da onde eu venho, né? Que eu sou do Sim. interior do Paraná. Aham, Então, muitas das vezes, o que nos permite se aproximar do outro nem uma coisa estrombólica, é simplesmente um sorriso. sim. Que as pessoas Perfeito, estão carentes desse perfeito. acolhimento sincero, né? Sem Isso, pretensão, sem uma moeda de troca. É mais isso. ou menos isso. Eu não sei se eu consegui É, contribuir muito bem, mas é isso que mas eu esse é queria. o ponto, Josenei. Você não está atuando a partir de uma identidade. Eu, Josenei. Não é uma identidade, é uma energia de amor que está dentro de você, né? Então, esse é o ponto que nós precisamos entender, tá? Então, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer que algo melhore as nossas relações, as nossas relações elas precisam, digamos assim, ter o acolhimento das outras pessoas de uma forma incondicional. Então, é uma energia que vem de dentro e não é uma energia do mundo comum, não é do ego, é uma energia da vida, né? Esse é o ponto básico, assim. Ele não tem um certo, um errado, né? Então, essa é a questão, assim, né? Eu falei aqui do autoacolhimento, né? Aqui, vamos trazer de uma outra forma, né? Para cada um começar a perceber a sua capacidade de acolher seu inimigo, de acolher o mendigo, de acolher a pessoa mal cheirosa, desodorante vencido. Né? Ok? Ou você ter uma capacidade de acolher o adicto, né? As coisas feias, as coisas horríveis, né? Então, como é que é isso, né? Né? E o que que a gente sente quando a gente, digamos assim, é, é, tem uma falta de acolhimento ao outro? Como é que é a nossa vida quando a gente não acolhe? A gente não tem essa energia do acolhimento. E aí fica um egão, né? Fica um ego, eu isso, eu aquilo, ai que coisa ruim, que coisa chata, que bibibi, que bobobó, que não sei o quê. Aí a gente está dentro do mundo comum, dentro do mundo do sofrimento. É o mundo da dificuldade. Tá? Mas agora, se nós acessamos essa energia plena que está dentro de nós, e eu olho o outro, que ele também tem essa energia, que ele também tem uma parte divina dentro dele,
né? Assim como eu estou também trazendo à tona a minha parte divina, a minha parte pura, não maculada, aí nós entramos num outro nível de relação. É isso que seria o mundo ideal, né? O mundo ideal de pessoas que não estão no mundo do sofrimento, não estão no mundo do ego. São pessoas que agem pela sabedoria, né? Então, quando nós atuamos pela sabedoria, nós atuamos com várias sabedorias, não é só a sabedoria do acolhimento. Tem, por exemplo, a sabedoria da igualdade, né? Por exemplo, a sabedoria da igualdade é ver as qualidades do outro. Poxa, as pessoas têm qualidades, todas elas têm, né? O pior ser humano do mundo tem qualidades. Ele tem a qualidade de uma mente incondicional. Ele tem uma mente búdica, uma mente crística. Ele tem um lado, né, divino dentro dele. É uma mente, ele tem um lado de uma mente que não é limitada, é ilimitada. Assim como nós também nós somos ilimitados na nossa mente plena, nós somos ilimitados, né? Então essa questão assim, é que a gente demora para entender o que é essa energia do acolhimento, sabe? Porque a gente ainda está raciocinando com os nossos olhos comuns, né? E esse é o ponto assim que não é o que eu quero trazer aqui, né? Eu quero trazer essa energia profunda dentro da gente. Meu amigo Paulo Nascentes, que bom te ver aqui. Poxa, estava com saudades de você. Estava com saudades. E o microfone é importante. Obrigado, professor. Vai. Igualmente. Veja, tudo isso está me trazendo uma reflexão Sim, que um pouco traz ainda conflito. Eu entendo e sinto no meu corpo que esse amor e essa compaixão incondicional, que é sem palavras, ela não é do mundo da palavra, do discurso, do ego, ela é. é pura ligação espiritual. Ela me encanta, eu acho que é uma experiência legal, mas me veio aqui a seguinte reflexão. É, Eu sabia que tinha um mais ali. Eu sabia que vinha um mais. o mais. Mas vamos ver se é aprovado ou se eu estou Não, falando não, tudo bem. Manda, bobagem, claro. manda bala, manda Mas, bala. porém, do ponto de vista, vamos dizer, da imunidade e da biologia, o corpo, na sua sabedoria da vida, faz uma distinção entre eu e não eu, até para troca de fluidos, para uma série de questões e para proteção daquele organismo biológico, ele precisa. Não é que precisa, é feito no nível biológico e da imunidade Energético também, né? a diferenciação entre eu e não eu, certo? Porém, parece que o que o senhor está trazendo vem de outro nível além do biológico, que é o nível espiritual. Perfeitamente. É Essa isso que eu minha estou falando. reflexão procede? Não. Sim, sim. Eu estou falando do nível espiritual. Eu estou falando do nível da espiritualidade, né? Porque essa é a parte mais profunda nossa, em que nós estamos atuando no mundo a partir da sabedoria natural e não dos conhecimentos, né? Bem no começo da aula, eu trouxe um texto ali, que você vai pegar depois ali no material, em que o texto fala assim, né, de que a nossa mente é velha, ela sempre está no velho, e o aqui agora, ou a vida, ela está no agora. Então, a vida, ela não está conectada com a mente vai para trás, e a vida no aqui agora vai para frente. Então, elas não se conectam. Tá? Então, quando a gente está atuando no mundo pela mente ou pelos condicionamentos, pelos saberes, por isso tudo, eu não posso isso, eu tenho que fazer aquilo, não sei o quê. Tudo bem, isso faz parte do nosso dia a dia, mas dentro de mim eu preciso ter um acolhimento incondicional a todas as pessoas. Então, eu estou vivendo esse amor incondicional. Isso não quer dizer que eu vou ser bonzinho com as pessoas, que as pessoas podem fazer de mim gato e sapato. Não, não é isso, né? Então, é o meu estado interno,
né, que está levando essa sabedoria natural do acolhimento. E daí eu posso ajudar as pessoas, posso ser ajudado, também posso ser acolhido e eu me permitir ser acolhido. Porque muitas vezes a gente não se permite ser acolhido por alguém. Sabe? A gente se acha muito autossuficiente, a gente se acha bom demais, e nós não somos isso, né? Digamos assim, nós temos que nos dar o direito de também sermos acolhidos e viver esse amor do acolhimento. Também é esse o ponto. Fala, Paulo, pode falar. Só concluindo, isso aí, para mim, vai ser uma aprendizagem, porque mesmo compreendendo isso e sentindo isso no meu corpo, é uma aprendizagem a ser feita. Eu digo pelo seguinte, porque o senhor mencionou aí a pessoa cujo desodorante está vencido. Não, é claro, isso vale do nível biológico, Sim, né? Eu não quero contato com essa pessoa, contato de proximidade. Porém, a gente está falando aqui, é o que eu entendi, de um acolhimento e de uma aceitação incondicional num isso. nível mais alto do que Mais o profundo, mais biológico, profundo. né? Claro, Mais esse é o profundo. ponto. Esse é o ponto. Mas Tá? eu não preciso sentir, né, o mau cheiro da pessoa. Eu vou colocar limites para mim, mas eu tenho acolhimento, eu compreendo a pessoa no mundo dela, porque ela tem esse mundo dela. Então, o que que é o acolhimento? É você poder entrar no mundo do outro e entender o mundo do outro, e entender o que que se passa no mundo do outro. Então, eu não analiso mais o outro pelos meus parâmetros, tá ok? Então, eu entro no mundo do outro. Isso é o acolhimento. E isso é o amor incondicional. Esse é o amor incondicional. Tá? Então tem várias sabedorias, né? Tem várias sabedorias. Eu vou ao longo do tempo aqui, eu vou trazendo as outras sabedorias também, tá? Para a gente poder entender que a gente pode atuar no mundo, não dentro do mundo do sofrimento e do ego, das coisas assim, que eu posso atuar no mundo a partir de um nível espiritual. E é isso que nós queremos, é o amor incondicional, a compaixão incondicional. É isso que nos vai fazer felizes, é a condição de felicidade, né? Esse é o ponto. Porque você não encontra felicidade pensando, você não encontra felicidade fazendo coisas, né? A felicidade é algo que precisa vir de dentro. Mas quando eu estou atuando no mundo com uma identidade, eu isso, eu aquilo, eu não alcanço essa profundidade. Então eu preciso largar a mão do ego, então estar na vida agora, aí as coisas começam a acontecer de uma forma muito natural. A sabedoria vem porque são coisas que a gente sabe da sabedoria, não é coisas que eu aprendi na escola, né? Nós somos seres profundamente sábios, a nossa mente profunda, ela é totalmente, né, universal, ilimitada, né? Nós não temos uma mente limitada, ela é limitada quando a gente está no ego, né? Mas a outra mente, da onde surge tudo, ela é ilimitada, né? E ela tem essas sabedorias. Então, tem coisas que você já sabe, natural. Por exemplo, é da vida nós termos uma capacidade de condução, né? Termos uma capacidade, né, de viver o agora, uma capacidade de nos comunicarmos realmente com as pessoas. Isso é da vida e a gente sabe disso. Mas a gente esqueceu isso porque criou as identidades, isso, aquilo, não sei o quê. Então, isso fica obscuro. E eu estou tentando trazer o que está obscuro e que é absolutamente óbvio, né? Eu acho que a gente já está praticamente no final aqui, né? Então, o acolher o inimigo, né? Isso aí não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Não é fácil porque a gente cria o inimigo dentro da gente, né? Então, a nossa mente comum, ela cria o inimigo, né? Mas no momento que eu acolho o inimigo, eu não tenho mais inimigo. Não tenho mais inimigo. É porque é uma criação da mente. Né? E assim vai, né? De acolher as coisas ruins, as coisas que a gente não gosta, né? A gente precisa entender esse processo, né? De ter paz interna, tá? Ter paz interna, esse é o ponto, né? Então,
para terminar, assim, a minha pergunta é: quais ações eu poderei realizar para ampliar minha capacidade de acolher? Né? Então, o que que eu posso fazer, né, para mim, né, para que eu possa ampliar essa capacidade de acolhimento, já que ela está sendo apresentada para vocês como um processo profundo da vida, um processo, né, incondicional, né, de felicidade do ser humano. Então, isso aí precisa ser ampliado. Nós precisamos ampliar essa nossa capacidade de acolher. Acolher os nossos clientes, acolher o nosso vizinho, acolher o cachorro do vizinho. A gente precisa ter esse acolhimento, né? Mas aí você vai atuar no mundo, você vai colocar limite aqui, como você pode falar com o vizinho para o cachorro não tá latindo, não sei o quê, mas você acolhe o cachorro. E se você acolher muito, você nem reclama mais. Ô, Marcos, Oi, fala. me- essa conversa de Paulo deixou meus miolos estremecendo aqui. Porque tem um princípio cristão que diz: ame o pecador e abomine o pecado. Eu queria trazer essa palavra para o senhor me confirmar ou não, para ver se eu estou na linha certa. Para que eu possa acolher um ser humano que tem um ego corrompido, um comportamento corrompido, um assaltante, um ladrão, um estuprador que for lá, eu sempre me debati com isso. Como é que eu vou amar um sujeito desse? E parece que você trouxe uma luz aí, que seria: eu amo aquele ser humano e abomino, no O caso, ato, o o seu ato. ego, o seu ego corrompido, que materializou-se em atos corrompidos. É, Então, o este ato. acolhimento, desculpe, pode falar. Não, você, digamos, não aceita o ato, mas você aceita a pessoa incondicionalmente, o ser incondicionalmente. Sim, É mas aí não, diferente. não É, seria porque este ser, eu não estou conseguindo separar este ser do ego dele, que faz com que ele faça X, Y, H, a mente processual dele, né? Então, eu não posso concordar, por exemplo, dizer que uma coisa que é mal cheirosa, que ela é cheirosa e que me agrada. Então, onde é que eu vou buscar o up, né, para eu acolher? Então, aquela pessoa que está mal cheirosa, aquele ser, aquele ente, aquele indivíduo, aquela alma, eu acolho e eu tenho um certo comportamento, que aí vai ser mais amoroso, menos amoroso, a depender do que está aparecendo para mim. Pessoa mal cheirosa, a depender como foi, eu aguento a onda, né? sim. Mas, mas um assaltante, um indivíduo dessa natureza, fica melhor. Como é que eu poderia alinhar isso melhor dentro do que você está trazendo, Marcos? É você entrar no mundo dele e compreender que ele está sofrendo muito. Essas pessoas são altamente sofredoras, elas têm medo, elas estão no mundo dos infernos. Elas estão Já no. senti, já percebi isso, mas isso ainda não me deu a capacidade de eu olhar aquela pessoa com esse sofrimento e me trazer um igual em amor, né? E Pois é, então, Paulo falou uma coisa aí bem interessante quando ele fala que a própria biologia nossa, a nossa corporeidade, ela já tem as coisas que nos dão alergias, que realmente que são incompatíveis e que a gente automaticamente repele. Não é, seria lícito eu dizer que eu, se eu iria repelir isso, no caso? cuidado com isso, cuidado com isso. A gente precisa ter um certo cuidado. A gente precisa amar o ser como ele é, do jeito que ele é, olhando também que ele tem qualidades e que ele tem uma mente limitada igual a minha também, né? E aí eu tenho uma compaixão por essa pessoa, aí eu me torno uma pessoa que vai gerar um mundo melhor ajudando as pessoas, né? Ah, Então tá. aí o prestadio entra. Eu sou prestadio de humanidade. Então, aonde que o médico vai? Ele vai onde estão os doentes, né? Ele não Hum, vai, sabe? Então, é aí que eu vou ter que atuar com uma natureza prestadia, né? No budismo se chama de bodhisattva. Eu sou um sim. bodhisattva que está a serviço da humanidade. E a partir da onde? Do meu amor incondicional. É porque, senão, eu não vou ser um prestadio. Eu não tenho capacidade de ser prestadio, de beneficiar as pessoas, quando eu estou dentro de um ego. Eu sou a pessoa que gera melhorias para a humanidade. Isso é um ego, isso é um orgulho. A gente precisa Mas eu atuar estou falando sem. mais a nível, eu tô pensando, isso aí eu entendo perfeitamente. Eu estou Tá. pensando mais a nível de proteção mesmo. Sim, você Proteção, vai ter que se proteger, claro. É óbvio.
Você não vai ficar, ei, venham me matar aqui porque eu amo vocês. Não pode fazer isso. Certo, Não é certo, esse o certo. ponto, Beleza. tá? Não é esse o ponto, né? O Cristo também falava, ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. É a mesma Certo, coisa, certo. né? Entendi. Coisa, ok? Obrigada, Marcos. Valeu, querida. Valeu. Então tá bom. Então eu diria assim, né? Para fechar aqui o nosso trabalho aqui. Que tal sonharmos com um ambiente coletivo no qual o acolhimento profundo seja possível? Podemos sonhar com isso? Eliane, tu quer falar? Não, eu lembrei de dois casos que a nossa colega colocou. O caso do Papa do Karol Wojtyla, lembra que ele foi lá Sim. e do atentado, que ele foi Aham, lá e perdoou o atentado? Eu acho aham. que remete bem o que o senhor fala, isso. E o caso do filho do Hirota, do mercado, supermercado, que Sim, ele foi lá e perdoou, que era um amigo dele, que trabalhava com ele, matou o filho, e ele foi lá e falou: Eu te te perdoo. perdoa. Eu entendo que não é um perdão, como é que a gente, como nesse sentido geral da palavra, você matou meu filho, eu te perdoo. Eu acho que é assim, eu perdoo você enquanto pessoa, ser humano. Isso, O seu ato é incabível, sim, sei lá, o que nome eu daria, desprezível, não sei. Mas me lembrou esses dois casos que eu acho que é muito da aceitação do outro, né? Da sim, aceitação do outro enquanto ser como você é. Porque nós somos cheios de defeitos, falhas, e eu sempre me questiono isso. Será que eu não faria pior? Em determinadas situações? Como é que é, será que eu agiria? Sabe, quem sou eu para estar julgando? E eu falo isso com a maior humildade, eu não estou dizendo que. Eu estou dizendo, assim, olhando meus defeitos mesmo. Porque eu costumo brincar, né? Até um bandido, ele dá o seu melhor para roubar. sim, claro. Porque se ele não der o melhor, vai preso. Então, É, ele dá o seu melhor. Então, assim, o julgamento que nós colocamos sobre o outro é questionado pelos nossos próprios princípios e próprios julgamentos, sim, né? E é, isso, quando você atende alguém, eu acho que você tem que colocar de lado mesmo, fazer um esforço para colocar de lado e para acolher sem julgar, isso. que na Esse é o verdade ponto. é julgamento, né? É. Era Ô, Agora, isso. professor. só um instantinho, por favor. Só um instantinho. Eliane, Sim. só assim, ó. Sob que ótica você deu esse teu depoimento? É a pergunta, né? Não, não precisa me responder, tá? Mas ela é uma ótica aonde você vê pessoas defeituosas, porque você fala, eu tenho meus defeitos. E esse é um ponto que não tá muito legal. Eu diria assim, numa outra ótica, todos nós temos qualidades a ativar, mas ninguém é defeituoso. Nenhum ser é defeituoso. Ele tem qualidades a serem ativadas, né? Mas as pessoas têm muitas qualidades, muito mais qualidades do que dificuldades, né? Então, esse é o ponto, assim. Então, o prisma de olhar as pessoas com defeitos, ela é um prisma que eu acredito que pode ser recodificado. Porque, no fundo, se você entrar no nível de espiritualidade profunda, você vai ver que a vida ela é perfeita como ela é. Mesmo tendo a imperfeição é um aspecto, né, da perfeição. Então, as coisas são perfeitas, tão perfeitas, que existe a imperfeição, sabe? E a imperfeição não é uma coisa defeituosa, ruim, existe uma cegueira. O que que acontece? Os seres humanos têm uma cegueira, né? Elas não compreendem a vida, então elas estão imersos dentro de sistemas e processos de muito sofrimento, aonde esses paradigmas surgem. Mas nós podemos ir bem além desses paradigmas, bem além deles, né? Por exemplo, se você tivesse o poder
de parar o mundo agora. Parei o mundo. Então, a folha que está caindo parou no ar, o carro que está andando na rua parou, as pessoas pararam nos gestos, tudo parou, tá? Aí, se você olhar o mundo ali parado como ele é, você vai ver que aquilo é perfeito. Tem uma perfeição ali, que tudo acontece dentro de um nível de perfeição fantástico, maravilhoso. Nós estamos vivendo dentro de um mundo muito mágico, né? Tudo é muito perfeito e os seres, as coisas como nascem, como vêm, as árvores, como é que uma semente vai dar uma árvore, que coisa perfeita, maravilhosa, né? De todo como tudo acontece, né? Uma coisa atrás da outra, uma perfeição. Então eu posso começar a ver também pelos olhos da perfeição de tudo, né? Então isso muda o olhar externo, muda o mundo. Então, à medida que eu mudo o meu mundo interno, o mundo externo muda, né? Então, por isso que a gente precisa olhar sob que ótica que eu vejo o mundo, né? Tá ok? Eu só queria dar esse toque para você, tá bom, Helene? Fala, querido Lucas. Oh, meu amigo, Fala. amigas, justamente eu já senti aqui a alegria que gerou esse acolhimento dos cursos de mentoria, do máster. Aqui estou encontrando algumas companheiras, companheiros, Que a bom. Fátima, Paulo Nascente e demais. Então, estava lembrando o conceito aprendido naquela ocasião com relação à felicidade plena e à Sim, felicidade condicionada, sim, certo? Ou perfeito. seja, que tem relação o acolhimento e também aquele conceito de prejuzgar. Não Sim, tem coisa que faça tanto dano nas relações humanas e na convivência do dia a dia que é o prejuzgar. O julgamento condiciona a atitude das pessoas, não é certo? sim. Então, realmente é impressionante esse tema, gostei muito também, e eu sinto muita alegria de compartilhar aqui. Que Eu bom. tinha uns exemplos aí de acolhimento, porque eu Sim, comecei a procurar onde eu acolhi alguém. sim, E eu tive uma experiência quando eu trabalhava em uma gerência de uma cooperativa. Tínhamos um projeto de construção de uma sim, planta industrial. Veio um menino me pedir trabalho, eu di trabalho para ele, mas na frente ele disse que ele queria saber, conhecer uma tecnologia da construção. Eu disse para ele, tá certo, pedi para o chefe desse departamento para incluir aquela pessoa. sim. No tempo, aquela pessoa veio para mim dizer, olha, esse menino não está trabalhando direitinho, ele não sabe fazer o trabalho. Então eu disse para ele, mas ele está aprendendo, deixa ele aprender. Sim. Tá certo? O menino ficou. Eu saí da empresa, nunca mais conheci dele. 35, 40 anos depois, um dia inesperado, essa pessoa veio para mim, eu não conhecia ele, me abraçou, faltou me beijar. Assim de alegre. Alegre porque diz, com essa opção que o Senhor me deu para eu aprender, eu estudei meus filhos. Foram até a universidade, eu tenho uma família, eu estou morando em tal lugar, assim, assim, assim. Isso deu uma felicidade tão grande, Sim. porque realmente eu não fiz aquilo condicionado por nada, Sim. senão porque Isso, eu queria lhe ajudar, certo? sim, Mas de uma forma incondicional, sem saber o que a gente podia receber depois. Foi esse reconhecimento. Então, sim. isso dá uma felicidade plena, realmente, que E a gente não vai esquecer nunca mais, é, certo? Muito interessante para mim. é muito maravilhoso, né?
né? Então, esse acolhimento vai gerar isso dentro da gente, né? Vai ativar aquilo que está obscurecido pelos condicionamentos, né? É isso, Assim é mesmo. começar a atuar pela sabedoria. Então, você já foi sábio naquela hora e nem sabia que era sábio, sabe? Você já estava Exatamente. atuando na sabedoria. Então, nós, É, no nosso dia a dia, nós já estamos atuando na sabedoria em várias coisas e a gente não percebe, né? exatamente. Nós temos intuições, temos percepções, nós temos né, coisas que vêm, e tudo isso é a forma da sabedoria se expressar em nós. Nós somos a sabedoria, nós somos a sabedoria, então ela está Isso. presente o tempo todo, né? Aqui é Fanta- só a gente realmente começar a vivenciar as sabedorias naturais, aonde a gente vai se sentir bem, aonde eu não tenho sofrimento. Porque o que você quer é ser feliz. Então, eu não posso ser, eu preciso ter também as condições da felicidade. Então, eu preciso atuar a partir do mundo das sabedorias. E isso já está presente dentro de nós, mas nós temos que começar a ver e olhar e praticar. Fala, Eliel. é. Aí eu estava percebendo aqui nas falas, a partir do momento que os conceitos, né, que a ideia, que toda essa parte aí dessa sabedoria do acolhimento foi colocada e cada um começou a vivenciar e trazer suas experiências, eu fiquei olhando, assim, os níveis que a gente vai desenvolvendo na vida e que a gente pode ficar, eu vou dizer, vou chamar assim, né, uma certa ignorância, né, trabalhando só com a mente processual, né, Sim, onde a gente vai ver, por exemplo, as pessoas a partir dos problemas que podem nos causar, né, sim, e aí a gente começa a impor limites a esse acolhimento, a gente começa a ter medo, né, a gente começa a tentar se proteger, e essa tentativa de proteção ela pode chegar até a se tornar uma fobia, sim, né, medo de relacionamentos, medo de quebrar a cara, medo de N coisas. A gente fica com o pé atrás e, ou eu diria assim, seria quando a gente fica vivendo a vida baseada em experiências de medo, nos sim, traumas, nos momentos em que a gente é, tentou acolher, né, as pessoas, tentou ajudar. E aí tem pessoas que já estão dizendo assim, olha, eu fui muito bonzinho, né, tá partindo do eu, do ego, o ego todo ferido, todo magoado, um sim, ego todo, o ego está parecendo uma caçamba que capotou, né, em várias experiências. E eu fiquei percebendo como que a gente, para poder viver nessa experiência do acolhimento, que traz essa alegria e tal, como que a gente precisa muito trabalhar esse nosso autoconhecimento, né? Não no sentido do autoconhecimento apenas de conhecer o ego e tal, não. Mas eu falo no sentido da gente conseguir mesmo transcender sempre. Tem momentos que a gente consegue, que a gente consiga viajar nessa vida, né? E sair um pouco da mente, sim. É a né? vida, não a mente, né? A mente E, está para trás, a vida é daqui para frente, e a né? importância que a gente tem, professor, estou falando assim, da gente ter esses momentos que a gente possa cultivar isso. Sim. É por isso que a gente Se eu está puder. trabalhando aqui, né? Nós estamos trabalhando aqui. Mas, por exemplo, Eliel, eu já te conheço faz o quê? Uns 2 anos ou mais. É, Você já sim. me deu exemplos maravilhosos, Sim. tá? De como você acolheu teus alunos lá na escola, de como que você trabalha a favor deles, e o quanto você orienta as pessoas ali, né? Então, você já está na sabedoria, né? Você já está atuando dentro desse mundo. Leva paulada de tudo que é lado, mas você está atuando, né, a partir dessa sabedoria, né? Então, você acolhe muitas pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico, né? E isso é a razão da nossa felicidade, do nosso bem-estar. Então me permita uma pergunta que, se eu não me engano, Paulo Fontes trouxe um pouco disso e depois foi falado mais. É, como que a gente pode, assim, cultivar essa sabedoria em um mundo que existe
tem que ter uma certa esperteza também, vamos dizer assim, né? Sim, sim, Como lidar com isso? Enquanto professor, eu sei, não é aquele professor que chega na sala e que ele é muito bonachão, ele termina sendo atropelado por uma turma de alunos de 12 anos, 10 anos, sim. rapidinho. Agora, é o que eu falei para Fátima antes, né? Sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. No mundo, eu preciso me colocar limites, eu preciso estar centrado e tal, mas no meu coração eu tenho acolhimento e a pessoa vai sentir que tem acolhimento, que ela tem ressonância dentro de você, tá? Esse é o ponto. Não é porque você tem a energia do acolhimento que você vai deixar as pessoas fazer gato e sapato de você. Não tem nada disso. Não é nada disso. No mundo a gente tem que ser prudente, a gente tem que se cuidar. Agora, você acolhe as pessoas em profundidade, como elas são, você tem amor por elas. E aí você se torna quê? Uma pessoa que está a serviço da vida. Você está aquela pessoa que está ajudando as outras pessoas a viver melhor. Você se torna um prestadio. E você é um prestadio de mão cheia. Né? Eu já te conheço faz tempo, já foi pastor, já foi isso, já foi aquilo. Né? Você já tem muita coisa que você tem de bom para você. Agora, esse cultivo já está em você, você já é isso. Reconheça isso em você. Então, te autoacolha e não se ache uma bosta. Entendeu? Você já tem o autoacolhimento dentro de você, você já se acolhe. Você já tem isso dentro de você. Apenas reconheça e pronto. Tá? Tá ok? Fechamos? Chamos. Tá bom. Eu só vou terminar aqui com vocês, né? Essa questão do sonhar do ambiente coletivo, né? A gente pode sonhar, a gente pode sonhar, a gente pode ser agente, né? De transformação do mundo, né? Tá ok? Então, esse é o ponto básico. Aqui eu trouxe mais um momento de reflexão sobre o acolhimento, né? Por exemplo, aqui são corais, né? No fundo do mar, né? E um coral acolhe o outro, sabe? Né? Existe um acolhimento aqui também, né? A própria pedra acolhe também, né? O mar acolhe a tartaruga também. Então você pode ver que o acolhimento é algo natural, é algo que está ocorrendo aos nossos olhos o tempo todo, tá? Então é ter os olhos para ver isso. E você, Eliel, olha para você mesmo que você já é isso também. Você tem um coração muito bom, um coração muito limpo, né? Então é essa energia, tá ok? Não deixe de fazer o acolhimento às pessoas. Então, só para fechar, né? Nós, como prestadios, né? Só para fazer um fechamento aqui, a experiência de cada pessoa é como um espelho desse seu mundo interno. Então, a gente entende as pessoas que a experiência das pessoas é o que elas refletem de dentro delas. Né? Então, a gente entra no mundo interno das pessoas, né? Aqui, quando a gente faz o acolhimento, não tem mais eu acolhendo, eu só tenho o acolhimento, não tenho eu acolho, não tem isso. É o acolhimento em si. É porque a gente abdica da nossa identidade. Quanto menos identidade ou ego, né, que a gente tem, mais a gente vai estar dentro do mundo da sabedoria, que está atuando o tempo todo, está atuando o tempo todo, né? E aí a gente vai, né, ajudar o outro, né? Entender o outro dos referenciais dela, das construções que elas fazem. As pessoas fazem construções de mundo dentro delas. E por isso a gente também investiga, a gente faz perguntas, como é que você vê isso, como é que você vê aquilo, para que eu possa entender o outro e acolhê-lo incondicionalmente, né? E aí também vem a questão de ver as qualidades das outras pessoas. As outras pessoas têm qualidades, muitas qualidades, né? E aqui fala assim, se nós ficamos estruturados dentro do nosso mundo, a gente não consegue ajudar as outras pessoas. A gente precisa entrar no mundo do outro. Tá? Esse é o ponto básico. Lógico que a gente vai levar referenciais para as pessoas, modo dela viver melhor e tal, mas a gente entra no mundo dela. É ali que a gente vai fazer a mudança. Né? Então aqui fala do autoacolhimento, acolher incondicionalmente.
ao sermos acolhidos, vibramos no modo vida, né? No modo vida, na vida, na vida. Então é isso. Basicamente é isso. Eu trabalhei a sabedoria do acolhimento. Eu vou trabalhar com vocês a sabedoria da igualdade, a sabedoria investigativa, né? Eu vou trabalhar com vocês também a sabedoria da causalidade. São várias sabedorias que fazem parte, né, desse mundo profundo, maravilhoso que nós temos, que está à nossa disposição o tempo todo, né? E que nós já usamos também há muito tempo, tá ok? Então, eu vou parar